Amém. Amém. Então, vamos começar. Segunda-feira, dia 1º, quero estar relatando já para vocês entrarem, relembrando tudo, né? Segunda-feira nós falamos sobre o tabernáculo, a construção, né? Aí o pastor disse que o tabernáculo precisava estar erguido com todas as coisas arrumadas no lugar, né? Para que a presença de Deus enchesse aquele lugar. E também foi falado que a cada peça do tabernáculo era uma revelação. A nuvem só estabelecia a glória quando tudo estava levantado. O Adilson disse que nós precisamos nos purificar, nos arrumar e estar nos consertando, porque nós somos esse tabernáculo do Senhor hoje, né? E finalizou falando sobre nós nos alinharmos na presença de Deus. Aí na quarta-feira nós falamos sobre as duas trombetas, a trombeta de prata, que eram duas, né? As trombetas, elas eram tocadas em festividades, elas significavam a voz de Deus, e como Jesus, aí a Graciela falou uma coisa tremenda que eu falei, da onde que a Graciela tirou isso, né? Que elas, porque elas eram de pratas e elas eram feitas, batidas na mão, assim, elas não eram feitas toda, elas eram batidas, machucadas, antes de elas se tornarem, né? A trombeta que era para tocar. Então, a Graciela, quando ela falou isso, falei, meu Deus. Aí também nós ligamos com João Batista, né? Como uma boca de Deus, como trombeta, ali no deserto, falando, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. E finalizou dizendo que nós temos que ter ouvido sensível para nos mover em entendimento. E daí hoje, de novo, nós vamos falar sobre essas trombetas, e a pergunta que eu tenho e que eu gostaria que todos falassem é: que tipo de trombeta nós temos ouvido e sido hoje? Porque tudo que nós vemos e aprendemos na Torá, na palavra de Deus, ela serve para nós hoje. Nada ficou para trás, nada foi mudado, nada passou. Tudo tem um link com a nossa vida hoje. Então, eu gostaria que vocês me respondessem, se o Senhor já falou com vocês, como que foi, vocês quando estavam estudando, né? Amém? Quem vai ser o primeiro? Bom dia, Zalete. Bom dia, irmãos. O Senhor falou sim. Quando que ele não fala, né? Quando nós temos o coração disposto, ele fala. E antes de responder a tua pergunta, Zalete, eu quero comentar para vocês que o Senhor me levou ali, Apocalipse 11, onde fala ali dos dois testemunhos. E eu entendi com essas duas trombetas, né? Porque elas anunciam, elas trazem a prata também, tem o significado da redenção. Essas duas trombetas aí chamavam, o povo alertavam, e esses dois testemunhos que aparecem ali em Apocalipse 11, que eles vão vir, quisera o Senhor que nós pudéssemos ver eles, né, presenciar e ver o que eles vão fazer, né, na terra, e eles vão trazer um anúncio, eles vão trazer alerta, eles vão trazer, para alguns, eles vão trazer conflito, mas para outros, eles vão trazer também alegria, né, que essas trombetas também tocavam no momento de alegria. E eu entendi que tem muito a ver essas duas trombetas com esses dois testemunhos que vão aparecer nos últimos tempos. Eles vão ser machucados, né? Eles vão ser mortos. E eles vão falar sobre Torá. Eles vão predicar Torá. E a tua pergunta tem a ver com isso, né? Nós temos falando da Torá, nós temos predicando a Torá, nós temos anunciando a Torá, nós temos dando testemunho com a nossa vida do que nós temos aprendendo aqui nestas conversas, ano tras ano, lendo
estudando Torá. Eu acho que isso responde a tua pergunta, não é? Nós temos que nos autoexaminar e ver se nós estamos fazendo isso, se nós estamos dando fruto, se nossas trombetas realmente estão soando, estão dando esse anúncio. Amém. Obrigada, senhor. Amém. Mais alguém? Queremos dar as boas-vindas a Ettore, que está conosco aqui, Salete. Bem-vindo, Seja Ettore. bem-vindo, irmão. Que Seja o Eterno bem-vindo. abençoe vocês por aí, por Curitiba, tá bom? Alguém mais ou podemos seguir? Eu vou levantar a mão aqui. Irmãos, eu quero um pouquinho, deixa só organizar minha ideia aqui, porque justamente nós estávamos falando agora de manhã, falamos ontem e falamos hoje de manhã, né? Com alguns irmãos, ontem com um, hoje com outro, ao respeito de o resultado de cuidar do nosso testemunho, né? Muitas vezes eu acho que cuidar do testemunho é uma coisa forçada. Tudo vai atrás de se esforçar para cuidar do testemunho. E, de certa forma, nós, com isso, nós como que evitamos ir à raiz do ponto. A raiz do ponto, eu acho que o testemunho ele vem como resultado de nós guardarmos os mandamentos do Eterno. Muitas vezes nós nos esforçamos humanamente de querer guardar o testemunho, de cuidar do testemunho, mas se nós guardássemos a Torá, o testemunho vem como resultado. Ele aparece como um resultado. Fui inculcado sobre nossa mente, estou tentando recapitular na minha mente o que eu estou pensando, sobre que cuidar do testemunho, isso nós conversamos aqui em casa sempre, na mesa, que não é necessário você se forçar para cuidar do testemunho. Você, guardando os mandamentos, o testemunho vem como resultado. Certo? Porque muitas vezes o que a nossa boca, por exemplo, ela fala do que o nosso coração está cheio. O nosso ser transmite aquilo que o nosso ser está cheio. E muitas vezes o que há em nós, no nosso coração, não é um entendimento correto. Então, e nessa manhã eu estava lendo cedo sobre a Chokhmah, que é a sabedoria de Deus, e a Binah, que é o entendimento do Eterno, são as emanações que Deus tem demonstrado dentro do homem, e isso tem colocado o equilíbrio entre o que nós pensamos e aquilo que nós fazemos no nosso coração, aquilo que reside no nosso coração. E quando essas coisas estão em harmonia, a gente consegue lidar com uma certa situação. E isso tem trazido uma recapitulação ao que eu penso ao respeito daquilo que Deus tem colocado em nós. Se nós temos a faísca de Deus pelo fato de ser sopros de Deus, então dentro de nós existe a imperiosa vontade de ir até aquilo que Deus quer de nós. E isso se expressa em cada um dos mandamentos. Está expressado, está explícito, não implícito, está explícito em cada um dos mandamentos, que quando nós adotamos como regra de vida para nós, o testemunho, ele vem como resultado. Não precisamos forçar absolutamente nada, precisamos nos esforçar em guardar os mandamentos. E quando você fala das duas trombetas de prata, que são os anúncios dos arautos do Eterno nesse mundo, para trazer retificação ao mundo, o Tikkun Olam, você precisa, de alguma forma, isso vem como resultado, o teu toque será como resultado de guardar os mandamentos do Eterno. Então, essa paraxá é muito especial. Essa nuvem que falamos segunda-feira, que nos guia, é uma coisa muito interessante. Porque me faz acreditar que santidade precisa de disciplina. Necessitamos de disciplina. Sem disciplina não podemos ter santidade. E isso que foi aquilo que o pastor Diego estava falando segunda-feira, né? De organizar cada um dos móveis no tabernáculo, de colocar cada coisa no seu lugar. A pergunta é, será, e isso eu faço com a minha boca, né? Porque o shofar é a voz, né? Vai dizer em Isaías, né? Que é a nossa voz.
eu faço disso, hoje, nesse Shabat, a minha trombeta é para cada um de nós, primeiro para mim, depois para vocês, tem que ser de aqui para cá, e não, né? Eu faço que esse entendimento seja correto. Colocar o meu mobiliário é te chamar a uma exortação com amor, saber se você tem as coisas organizadas no seu ser. Se está tudo organizado, se realmente está tudo organizado no seu ser. Se está organizado, fica tranquilo que o testemunho vai vir como resultado disso. Não há necessidade de você forçar nada. Amém. Outra coisa também muito interessante é que Deus foi muito específico, ele disse, façam 2 trombetas de prata. De prata, não era para ser uma trombeta de ouro, não era para ser a trombeta conhecida por nós, né, como o shofar, que é o chifre do cabrito, da cabra. Um shofar de prata que deveria ser confeccionado, e ele tinha propósitos específicos. Essas trombetas, elas tinham propósitos específicos. Eu não vou comentar sobre os propósitos em si, mas sobre elas serem de prata, porque a prata, ela é um símbolo, né? Não só dentro do tabernáculo, a gente vê muitas coisas sendo feitas de prata, né? E a prata, ela representa redenção. Redenção. Então, não é qualquer tipo de trombeta, é uma trombeta de prata. Então, lógico que ela tem esses propósitos específicos, né, de juntar o povo, orientar o povo, de convocar o povo, mas é uma prata de redenção, é uma trombeta de redenção. São 2 trombetas, né, que testemunham sobre redenção. E respondendo, né, a pergunta que você fez no início, então eu creio que nisso a gente consegue também entender o nosso propósito, né? Que nós somos chamados para ser essas trombetas também, mas são trombetas de redenção. Nós somos chamados para proclamar, para expressar, para orientar essa redenção do Eterno. Existe todo um processo, é lógico, sim, mas a gente precisa entender que esse também aponta para nós dessa forma. Nós somos chamados para expressar, para anunciar, para dirigir, né, em relação a essa redenção que o Eterno quer proclamar. Como acho que foi a Graciela, né, no início, falou das 2 testemunhas lá né, as 2 testemunhas do Apocalipse, proclamam redenção, as coisas estão acontecendo de acordo com aquilo que o Eterno colocou. Então, me veio esse entendimento também, né? São trombetas de redenção, trombetas que anunciam redenção, são trombetas de prata. Eu lembrei muito sobre Pedro, ali quando ele estava, que ele tinha negado Jesus em Mateus 26, é que eles falavam, você é um deles, porque você fala como eles, você veste como eles, né? Mesmo ele não forçava nada, ele era como Jesus, ele falava do jeito dele, né? E ele não, porque ele tinha negado ali, né? Então não precisa ter um esforço, fazer um esforço. Mas uma das coisas que eu creio que hoje está muito banal, assim, que fala, nada a ver, não tem nada a ver, não tem nada a ver, mas é a nossa comunicação como trombetas, mesmo com a boca fechada, sabe? Sem alarido, assim. Porque quem carrega, eu ouvi essa frase esses tempos e eu fiquei impactada. Quem carrega o santo não comunica o profano. No falar, no vestir, em algo que você posta, sabe? Em tudo. Não tem como você comunicar isso
se você carrega o santo, porque você tem o temor, você não precisa forçar nada, né? O temor já te, nossa, mas eu gosto, é bonito, mas será? Né? Então, uma das coisas, eu creio que essa é a trombeta de Deus automática que grita para nós, é o Senhor sendo trombeta, e nós comunicando como trombeta, como é aquele que chamou para ser santo, separado, escolhido, testemunho, né? Aí mais alguém? Senão nós vamos continuar. Que uma parte assim que aqui de Números 10, 5. Quando o sinal para seguir viagem soar, as tribos acampadas do lado leste levantarão acampamento e avançarão. Quando o sinal soar pela segunda vez, as tribos acampadas do lado sul virão. O povo, para uma reunião sagrada, mande soar um toque diferente. Apenas os sacerdotes, os descendentes de Arão, tocarão as trombetas. Essa é uma lei permanente para vocês, a ser cumprida de geração em geração. Então, tinha 2 trombetas, mas com toques diferentes, eles entendiam. Então, não, essa é para toda a congregação, vamos nos reunir. Não, essa é para os príncipes, para os maiores, para os líderes, né? Então, e eles já sabiam diferenciar essa trombeta. Foi um entendimento também que eu falei, né? Igual o pastor falou, tem trombeta, ela não era de ouro, ela não era de prata, ela não era a trombeta lá de Apocalipse, que era do chifre, né, de carneiro, que era aquelas trombetas que estavam soando ali como, se preparem, vigiem, é chegado, quem tem ouvidos ouça, né? Então, isso, eu já estou vendo que tem 2 pessoas com as mãos levantadas, mas eu não consigo saber quem é, mas fiquem à vontade para falar, e desculpe, fala demais. Shalom, shalom, hermanos. Bueno, les voy a hablar un poquito porque mucho no puedo, pero lo que yo saqué, siguiendo lo que decía el pastor, lo que saqué de las trompetas, dice que ellas tenían que ser de plata, la de plata labrada a martillo, pero debían de extraerse de un solo bloque sólido de plata y no de piezas soldadas o moldes fundidos. La plata simboliza la redención y el rescate. El proceso de lavar a martillo representa la formación del carácter y la purificación del pueblo de Dios a través de las pruebas. Ai, Deus abençoe, minha irmã, que você se recupere rápido, viu? Para falar bastante. Quem mais levantou? Irmão, você, né? Irmão Pablo? Pastor Diego, dá uma palhinha para nós aqui sobre as diferenças das 2 trombetas, o shofar e a trombeta de prata, para que fique esclarecido isso aí. Pode ser? O shofar, de certa forma, ele era um instrumento, vou colocar assim, de função espiritual. Em que sentido? Ele era tocado para que o povo também fosse lembrado diante de Deus. Essa trombeta era tocada, geralmente o sacerdote também tocava, os guerreiros também tocavam, que estavam à frente, os levitas. Então ele tinha essa função, né, de alerta, mas principalmente para fazer o povo ser lembrado por Deus. Que estamos, Senhor, estamos nessa situação de perigo, nessa situação de necessidade, de dependência, né? E as trombetas de prata, de certa forma, elas foram confeccionadas para orientar ao povo, né? Quando partir, quando não partir, quando se juntar para uma reunião, quando os líderes, quando juntar somente os líderes, né, do povo. Então, vamos colocar assim, ela tinha uma função mais horizontal. As trombetas de prata, ela tinha essa função mais horizontal, no sentido de alertar e direcionar o povo,
E o shofar, ele tinha essa questão profética de anunciar os tempos do eterno, de dizer, Senhor, aqui estamos diante de ti, precisamos de ti, dependemos do Senhor, olha para nós, nos socorre. Então, basicamente seria isso daí. Mais alguém quer falar alguma coisa? No 9, também, o pastor Joel falou, quando chegarem à sua própria terra e guerrearem contra os inimigos que os atacarem, usem as trombetas para soar o alarme. Então o Senhor seu Deus se lembrará de vocês e os livrará dos seus inimigos. Façam soar as trombetas também em ocasiões alegres. Aqui, nós falamos, o Senhor não esquece nunca do seu povo, né? Por que tinha que se lembrar? O Senhor não esquece. E principalmente que era quando eles estavam guerreando. Aqui é o Senhor falando ou é eles falando para o Senhor? Senhor, não esqueça de nós estamos aqui, Deus, estamos nessa guerra. Ou é o próprio, é o Deus lembrando eles? Eu fiquei meia nisso aí. Será que alguém também não ficou? Quando o sinal para seguir, quando chegarem à sua própria terra, a guerrearem contra os inimigos que os atacarem, usem as trombetas para soar o alarme. Então o Senhor, seu Deus, se lembrará de vocês. Ele nunca esquece. Alguém poderia me falar alguma coisa? Pastor Diego, Pablo? Eu não sei como que está também aí. No caso aqui, parece que essas duas trombetas que está falando de prata, que são o anunciamento o arauto da redenção, que nós devemos carregar, faz parte de uma unidade. A prata, como diz a mãe ali, né? Era feito de uma peça de prata só, ela martilhada, não sei se é martilhada, manualmente, de forma, não com IA, senão com inteligência artesanal. Aí tem que ser labrada, né? De forma única, uniforme. Me faz pensar o que o próprio Paulo fala aos Efésios, que nossas armas são poderosas em Deus para a destruição de fortalezas, né? Essas trombetas soadas na guerra contra o nosso adversário, quando nós entramos na terra, me faz lembrar que as nossas armas são poderosas em Deus. O que Paulo fala aos Efésios, né? Estou tentando ordenar o pensamento e a forma de analisar isso, porque chama muita atenção, né? Que essas duas trombetas, as trombetas da redenção que nós devemos anunciar, porque somos feitos um reino de sacerdotes, essa é a anunciação, né? Nesse mundo espiritual, essa redenção, ela leva consigo para a destruição das fortalezas, né? Então, não sei se isso se encaixa, se vocês enquadram da mesma forma, se faz sentido o que eu estou falando, né? Mas também pode ser aberto aí para que alguém possa explicar melhor isso aqui, né? Mas me chama muita atenção que Paulo depois vai falar aí de que Paulo está falando em Efésios, né? Tem uma mão levantada aí, Salete. Silvana. Silvana? Olá, tudo bem? A respeito, né, disso de se lembrar, eu também estava vendo sobre isso, né? E lendo sobre isso essa semana, nós vemos que toda a Torá praticamente ele diz, né, da gente não somente lembrar, mas recordar e passar para os nossos filhos para que eles não se esqueçam. Mas esse lembrar desta paraxá, ela é justamente para lembrar a Deus, né? Mas como você mesmo disse, que ele não esquece porque ele é onisciente, né? Então, assim, quando o Torá ele vai dizer para Deus se lembrar de alguém, justamente ele não vai significar que Deus vai se esquecer. Mas eu tinha lido que na perspectiva hebraica significa trazer a memória para agir em favor de alguém, né? Então, quando era tocada as trombetas, que ali, né, a gente estavam falando sobre a diferença, né, sobre
a trombeta de prata, as trombetas de prata e o chofar, né? É justamente esse som, agora se sabe não, som. Esse som dessas trombetas tocadas era justamente para trazer a lembrança, né? A Deus, não, deixa eu fazer, era trazer, lembrar a Deus a respeito de ele agir em favor de alguém. Não sei se consegui colocar bem as palavras ali no português, né? Mas tanto o chofar como a trombeta, nós vamos ver, por exemplo, que a trombeta de prata, ela era tocada para uma organização de guerra, uma organização civil, né? Já, por exemplo, o chofar era para um despertar espiritual, né? Para fazer lembrar a respeito disso. Quando era tocado o chofar, fazer Deus lembrar de que nós estamos nos arrependendo de alguma coisa, né? E então, por exemplo, é como que esse som, o que eu entendi é que o som ele ativava o som das trompetas do chofar como que ativava a lembrança de Deus, como que ativa a lembrança, né? De Deus, não novamente não que Deus se esqueça, né? Mas era tanto para que o homem se lembrasse, né? Como que o som ele era, não me sai a palavra, como que ele era alinhado, vamos dizer assim, não sei se essa é a palavra, mas ele era alinhado, ele era alinhado à lembrança. Um Não sei se recordatório? Um um recordatório? recordatório, uma lembrança, né? Como que o som da trompeta e do chofar, ele alinhava o povo, né? A ouvir algo, já seja redenção, purificação, ou arrependimento, né? Como no caso do que seria o chofar, né? Seria uma lembrança. Não sei se consegui me explicar. Com certeza. É como hoje, que a gente ora e coloca os nossos filhos na presença. Todo dia a gente ora e fala e pede para o Senhor. Todos os dias o Senhor sabe. Mas nós fazemos isso, né? A gente ora. Então eu entendi. É tipo um tinir as trombetas, é o tinir das trombetas, né? Que você queria dizer. Quem que levantou as mãos? Pastor Diego. Tem um versículo que sempre me chama muita atenção, que é o de Salmos, que diz que os céus pertencem ao Senhor, mas a terra ele deu aos filhos dos homens, né? E algo que me vem à mente acerca desse versículo, né, de Deus ser lembrado, foi como a Silvana colocou ali. Não é que Deus se esquece, mas é uma sinalização para Deus agir em favor de. Então eu creio muito nessas sinalizações espirituais, né? Porque Deus colocou uma orientação. Olha, construam trombetas e eu vou me lembrar, ou eu vou agir em favor de vocês quando vocês tocarem essas trombetas. Deus estabeleceu, a palavra dele foi estabelecida. Então, me fez lembrar, por exemplo, da promessa de Deus para Abraão. Deus disse para Abraão: Abraão, os seus descendentes serão peregrinos, né, por 400 anos. Mas a peregrinação durou 430 anos. Por quê? Se a promessa era 400, Deus falhou, alguma coisa pôde atrapalhar Deus nessa situação, por que que ele falou 400 e fez com 430? Deus é específico em tudo que ele fala, é igual a gente tem falado, eu quero no dia 14, eu não quero no dia 15, é no dia 14 e pronto, acabou. Por que meio shekel? Porque tem que ser meio shekel, então Deus não muda, não é? A gente sabe disso. Mas por que, então, 430 anos? Por quê? Porque o povo precisou clamar, enquanto os seus filhos, aqueles que estavam numa aliança com ele, vindo de Abraão, não clamou, não entendeu essa interferência que poderia acontecer, eles continuaram no Egito. E eu creio piamente que se eles não tivessem clamado por mais 100 anos, eles teriam ficado mais 100 anos no Egito.
há um cronograma no céu. Porém, a terra precisa estar alinhada com o céu. Então eu vejo isso, que é uma sinalização, essas trombetas. E quando diz que Deus, para Deus se lembrar, não é que Deus se esquece, é justamente por isso. Não, o Senhor nos orientou que era para nós tocarmos. Então, na minha obediência de tocar, imagina que loucura, né? Toca a trombeta para Deus se lembrar de nós. Ah, você é doido? Para que eu vou fazer isso? Né? Não, em obediência, se Deus orientou, é para fazer. Então, isso revela esse alinhamento com o céu, né? Revela esse alinhamento com o céu. Eu vou tocar, por mais que seja ilógico eu tocar uma trombeta para Deus se lembrar de nós, no sentido de agir em nosso favor, eu vou fazer, né? Será que alguns lá naquele momento não falam, não, vamos só dobrar nosso joelho e orar que vai dar tudo certo, né? Ah, não, vamos oferecer um sacrifício. Deus disse, não, se vocês estiverem na guerra, toquem a trombeta. É uma orientação específica. E eu vejo assim que, de certa forma, o Eterno não podia interferir enquanto o povo não agia em obediência. Então tá lá o povo de Israel, perdendo, perdendo, perdendo. Será que Deus não, o Eterno não queria livrar o seu povo? Sim, queria. Mas por que não livrou? Porque não estava o povo não estava guerreando, era uma luta de Deus, mas não estava alinhado com Deus. Então eu vejo isso muito importante para nós. Paulo fala assim, se o toque da trombeta for incerto, quem vai se preparar para a batalha? Paulo fala isso. Então, como trombetas, a gente tem que estar alinhado com o céu. Jesus disse, tem que bater para a porta se abrir, né? Tem que pedir para receber. Então, são manifestações nossas em obediência, alinhado com o céu, para que Deus haja, né? E se o povo não tocasse a trombeta, Deus ia agir? Eu, no meu entendimento, creio que não. Por quê? Porque Deus estabeleceu. Ou vocês tocam, eu ajo, né? Vocês fazem e vocês só tocam a trombeta. Eu não estou pedindo para vocês arrebentar com todos os inimigos. Não, não, não. Toca a trombeta que eu vou agir em favor de vocês. Essa era a função de Deus, o papel de Deus, o que ele ia fazer. E o povo? Tocar a trombeta, só isso. Então, eu creio muito assim, né? E a gente quer fazer o que Deus, que é a função de Deus, e o que Deus pediu para a gente fazer, a gente não quer fazer. Então, estamos nessa briga aí com o Eterno, né? O Eterno fala, faça que eu vou fazer, né? Guardem o Shabat, vai vir porção dupla sobre a vida de vocês, vai vir provisão. Vocês vão colher, né, por 3 anos. Aí a gente fica naquela, obedece, não obedece, né? Faz, não faz. Vamos fazer a parte de Deus que é mais fácil. Vamos produzir, porque Deus não vai produzir para nós. Então eu vejo assim. Irmão Pablo, tem mais um outro irmão que levantou a mão? Fique à vontade. Eu vejo que quando Paulo fala sobre isso, sobre o toque, né? Sobre o toque errado, né? Voltamos ao mesmo assunto de segunda-feira. Todas as coisas em seu lugar. Se as coisas não estão em seu lugar, se não há alinhamento, assim foi falado aqui na terra, como é o Senhor não trabalha onde há desordem. O Senhor não trabalha onde há desordem, as coisas fora de lugar. Deus é um Deus de ordem. Deus deixa 2 testemunhos, 2 trombetas. Deus dá 2 dicas para animais que se pode comer, que não se pode comer. Nós, no Shabat, acendemos 2 velas, que uma é para lembrar e outra é para santificar. 2 vezes foi falado sobre, né? Você vê tantas vezes essa expressão 2, 2, 2, 2, 2, 2. E isso nos chama a atenção, isso nos chama aqui, para que haja uma redenção completa, tem que haver ordem. Sem ordem não há redenção. Sem ordem não há redenção. Certo? Então, há coisas que são tradições que nos fazem lembrar de algo espiritual, que nos coloca em ordem. Certo? No Shabat, quando a gente começa o Shabat, a gente coloca
Veja os elementos para fazer kiddush. Quantos são? 2. É o pão e o vinho. Veja como há uma ordem em todas as coisas. Deus não trabalha no desordem. Então, existe 2 vezes é falado sobre o Shabat. Lá no Gênesis e quando ele dá os mandamentos. Certo? Então, são coisas que Deus está mostrando ao seu povo. Que Deus está mostrando ao seu povo. E aí a pergunta fica no ar. Que trombeta nós estamos tocando? Será que é como diz o pastor Diego Rosen falando sobre Paulo? Será que o nosso toque está sendo o toque correto? Será que a nossa anunciação, o nosso arauto está sendo alinhado com o que o Eterno tem falado? Ou usamos nossa boca para qualquer outra coisa, menos para anunciar o reino? Expressar, né? Essa é uma exortação nossa, começa em mim, né? Então, por isso que temos que estar atentos, irmão. Pode ficar à vontade, irmãos. Alessandro, irmã Silvana. Eu coloquei 2 versículos ali, eu acho muito interessante, e eu acho que se aplica muito à nuvem e às trombetas, né? Ali em João 15:26 fala que Yeshua fala assim, diz, enviará da parte do Pai o Espírito o Consolador, né? E João 17:8, ele declara que as palavras que recebeu do Pai foram entregues aos discípulos, né? Que nós devemos soar essa trombeta. E ali o Espírito, ela remete-se à nuvem e ao fogo, né? E eu acho muito interessante ainda que o 17:8 faz lembrar aquilo que nós sempre lemos no começo desses estudos ali, que é Isaías 55:11, certo, Pablo? E querendo aprofundar mais, eu acho que tudo isso aí se alinha a que o pastor falou no primeiro dia e o Pablo também tem falado hoje, falou 2 vezes aqui hoje, né, sobre isso, que se a gente não escuta, como é que a gente vai soar? Se nós não escuta a tua lei, não pratica a tua lei, o nosso testemunho já era. Se a gente cuidar de fora para dentro, o nosso testemunho já era. A gente tem que começar a arrumar a casa, né? Se a gente começa a cuidar de dentro para fora, é isso que flui o nosso testemunho. Eu acho muito interessante sobre esse assunto aí que fala. Isso remete tudo a Yeshua, né? E Yeshua também, ele querendo ou não, ele está remetendo a nós também essa função. E agora, até que ele volte, a gente tem que soar a trombeta, mas da forma correta. Como a gente tem soado essa trombeta? Amém. Vai lá, Silvana. Uma das coisas interessantes, né, que nós vemos ali, e que depois eu estava pesquisando, porque quando a gente pensa, né, quando a gente não, quando eu vou me colocar a mim, porque talvez vocês não pensem, né, eu coloco todo mundo, não pensam igual, mas quando eu li ali sobre trombetas, também em seguida veio à minha mente sobre a festa das trombetas, né, o significado disso. E nós vamos ver que, por exemplo, quando a gente leu a Paraxá, ele vai dizer que somente os sacerdotes podiam tocar as trombetas de prata. Porém, o shofar, todos nós podemos tocá-lo. E isso é muito importante. Por quê? Porque nós vamos ver, como a gente bem está falando neste período da manhã, as trombetas de prata, justamente, elas remetiam a uma organização moral, civil, batalha, guerra, né?
mas o shofar ele vai nos indicar a respeito de arrependimento, de coisas espirituais, né? Nós vamos, por isso que ele é natural, ele não é feito de mãos humanas, né? Mas é um instrumento que é feito de algo que Deus mesmo criou. Isso é muito interessante, eu pensava nisso, né? Então, todos nós temos esse shofar que remete ao quê? Remete ao arrependimento, né? Nós vamos ver que, por exemplo, quando é tocado o shofar, nós temos no shofar vários toques, né? E um dos toques eu lembro que era o lamento do homem, né? Quando, um dos sons é justamente isso, que ele vai remeter, ele vai imitar o lamento do homem, esse arrependimento que o homem tem. Então, o que eu entendo de que nós, mais que trombetas, nós somos chofares do Senhor, levando a nós mesmos, em primeiro lugar, ao arrependimento, né? A mudança, a que a Torá não seja letra, mas seja carne em nós, e ao mesmo tempo nós levar essa preparação e arrependimento ao nosso próximo. Por quê? Porque depois também nós vamos ver que a festa da trombeta alinha muito ao que é Yeshua, né? Nós sabemos que esse shofar era tocado quando um novo rei tomava posse do trono. E quando nós vamos ver a respeito da segunda vinda de Yeshua, nós vamos, eu acredito que seja dentro de uma época de festa das trombetas, porque somente nessa festa o rei podia tomar posse do trono, né? Então esse shofar, o grande shofar, né, tocará, e esse grande shofar tem que ver com coisas espirituais. Ele vai chamar aqueles que escutaram essa voz de arrependimento, esse som de lamento, de arrependimento, né, para nos juntar em um lugar só, para que justamente Yeshua tome posse do trono. E nós vemos isso na festa mesmo de Rosh Hashanah, quando a trombeta é soada para a gente entrar nos 10 dias de arrependimento, né, e terminar ali com Yom Kippur, tudo relacionado a isso, né, a esse toque para o nosso arrependimento, para a nossa mudança, para nos examinarmos a nós mesmos. Isso eu achei muito interessante, essa diferença de que todos nós podemos ser chofares, né? Todos nós, e justamente tem esse objetivo, arrependimento, mudança, né? Visualizar esse novo rei que tomará posse de um trono eterno e que nós faremos parte desse reino, né? Amém. Que bênção. Que bênção. Então, hoje nós não somos... Ah, pastor. Então, à vontade. Sou eu. Não, eu estava pensando aqui, porque quando Deus ele cria todas as coisas, ali em Gênesis capítulo 1, a partir do capítulo 1, veio uma palavra ao meu coração, que é a ordem, né? Deus criou todas as coisas debaixo de uma organização, de uma ordem, né? Então veio os céus e a terra. Até estava pesquisando que essas duas trombetas também apontam para esses dois pontos. Deus criou o céu e terra. Então, Deus, falando, repetindo aquilo que o Alessandro, o Pablo, o pastor comentaram desde segunda, hoje, a respeito dessa ordem. Deus, ele é tão didático, né? Porque ele vem levando a gente a entender que a gente precisa também seguir como ele também fez. Criou todas as coisas debaixo dessa organização, dessa ordem. E aí, quando o tabernáculo vem, é montado ali, o Senhor traz uma ordem para todas as coisas ali, né? Uma orientação de tudo que precisava estar no devido lugar, uma ordem. E aí, esse ajuntamento através das trombetas, porque daí em seguida a gente já tem as trombetas ali, que é a ordem como que o povo deveria se portar e se organizar diante da guerra, diante dos sacrifícios, a chamada para as festas bíblicas. Então, assim, me veio muito isso, né? Que está, o Alessandro colocou, eu achei fantástico, né? É de dentro para fora. Então, Deus, ele gosta de ordem, Deus gosta de tudo no seu devido lugar, organizado. E a gente vê ele ensinando isso desde a criação. Nosso Deus é fantástico. Só colocar esse ponto que eu fiquei pensando a respeito. E às vezes a nossa vida está tão em desordem, né?
sei como que está o seu coração, mas às vezes as coisas não estão fluindo, você tem tentado ser essa trombeta, como a Silvana disse, mas o negócio não consegue trazer esse chamamento para aqueles que estão ao seu redor e até mesmo para você. Então, a questão é, precisamos ver se as coisas estão em ordem, porque o nosso Deus é um Deus de ordem, de organização, né? Daí eu fui lá para... me lembrei de Números, quando a gente estava em Números 2, a organização de Israel no acampamento. Então, o Senhor deu as seguintes instruções a Moisés e a Arão. Quando os israelitas acamparem, né, cada tribo será designada, as divisões das tribos, eles acamparão, eles levantarão a bandeira, né? E vai ter até a distância certa, tudo com ordem. E a palavra de Deus também nos diz que nós vemos como Deus é a trombeta de Deus, é como é um símbolo bíblico, eu acho, de manifestação, convocação, manifestação divina, de alerta. Eu creio que a trombeta entra em tudo isso, né? Manifestação, alerta, organização, por isso tudo precisa estar arrumado, tudo no seu lugar, né? Para que essas trombetas, elas possam ter ouvido quando elas tinir, né? E tanto no falar como no ouvir. E fala também, aqui no 10, essas trombetas, elas eram tocadas também, né, em eventos religiosos, como no dia da expiação, na festa dos tabernáculos, né? A irmã Graziela levantou a mão, fica à vontade. Eu, escutando aqui, meditando no que todos estão falando, né, muito bom. Agora eu pergunto, ali havia 2 trombetas, né? O povo sabia o toque dessas trombetas, conhecia essa trombeta, eles sabiam. Agora, pergunto, o povo agora, que trombeta está escutando? Conhece o som da trombeta do nosso amado Adonai? Está seguindo esse som? É algo para nós meditar, né? Porque aquelas 2 testemunhos, quando venham ali, nos últimos tempos, eles vão tocar trombeta de Adonai, do Pai. Poderoso, né? Do Criador dos céus e da terra. Essas trombetas, eles vão vir anunciando o quê? A vinda de Yeshua, do Messias. Muitos não vão querer escutar. Eu sigo pensando que eu gostaria de estar aí, escutar. Mesmo aqui, vamos escutar, vamos saber. Agora, ele não deixou de tocar sua trombeta, ele segue tocando a sua trombeta. O povo está escutando? Está sendo guiado? Está dando testemunho? É muito para nós se perguntar, né? Amém. Alguém quer falar mais alguma coisa? Pablo, que está com essa cara pensativa. Pois é, eu continuo pensando mesmo. 2 corpos não podem ocupar o mesmo espaço. E isso me remete a uma profecia que foi dada para nós antes de sairmos do Uruguai, quando o homem que nos trouxe uma profecia falou assim, Deus está tirando, ele via, como é aquela bolinha lá que tem do bingo lá, aquela bolinha que tira, alguém me ajuda aí, não sei como é, para nós é bolicheiro, entendeu? E não tem como traduzir esse negócio aqui. Mas é aquela bola que tem as bolinhas dentro, né? E essa profecia, ela dizia assim, eu estou tirando essas bolinhas de dentro dessa cápsula redonda e colocando as bolinhas que realmente são.
E eu digo o seguinte, irmãos, se a gente não se encher com a verdade, a gente vai continuar testemunhando coisas que não são. E se é isso que é o chamado. Eu posso até ter paciência com os irmãos, assim como Deus tem tido paciência comigo. Mas Deus nos está chamando a uma elevação maior, que é justamente colocar a verdade, a sua verdade, que é a Torá, e não a outra, certo? E para que nós pratiquemos e andemos nessas boas rotas. Se a gente não tiver essa revelação nos últimos dias, a gente vai padecer. Porque o tempo que está chegando precisa desse sobrenatural. Se esse sobrenatural não estiver sobre nós, nós não vamos suportar o que está vindo por aí. E nós precisamos dessa verdade. O testemunho vai ser consequência. Não se fixe tanto no testemunho que você quer dar. Fixe a sua mente e o seu coração nas palavras que trazem vida. E o testemunho será consequência. Continuo dizendo a mesma coisa. Estou nisso aí. Sabe? Pastor Diego? Aqui em casa, toda semana a Ellen faz faxina, né? Toda semana a Ellen faz um faxinão aqui. E quando eu consigo, eu dou uma força para ela, ajudo ela aqui. E uma das coisas que a gente sempre faz, que é normal, eu creio que não só na minha casa, mas na casa de vocês também, bom, não sei, né? Mas a gente pega e levanta tudo, tudo, tira as coisas do chão, coloca em cima da cama, pega e tal, e vai. E, a princípio, quem olha de fora assim pensa, meu Deus do céu, tá mais bagunçado do que antes, né? Porque vai amontando coisa, amontoa, pega já sacolinha de lixo, tira lixo daqui, pega ali e tal, e tal, e tal. Aí depois de tudo levantado, aí vai varrendo a casa, varre a casa bem varridinho, tira pó das paredes, de tudo, né? E depois vem, passa o pano, passa o tal do cheirinho, que tem que ter o cheirinho na casa, e passa o cheirinho na casa. E depois de tudo limpo, a gente começa a colocar as coisas no lugar, no seu devido lugar, sapato vai para a sapateira, roupa vai para dentro do guarda-roupa, e essas coisas todas. E é um processo que a gente precisa passar na nossa fé também. É um processo que a gente precisa passar na nossa fé. Não adianta querer organizar a casa interior sem levantar as coisas do lugar, né? Primeiro, aparentemente, dá uma bagunçada em tudo, assim. A gente fica confuso, mas, meu Deus, eu pensei que era, agora não é. Por tanto tempo eu criei assim, agora parece que já não é. Eu vejo que Deus está levando a gente por esse processo, sabe? Ele está organizando a casa primeiro, né? Então está levantando as coisas do lugar. Tem limpezas que precisam acontecer e que eu creio que o Eterno vai nos limpar, como Yeshua disse para os seus discípulos, né? Vocês já estão limpos pela palavra, né? E eu creio que o Eterno está nos limpando por meio da sua palavra também, coisas que a gente praticava e não pratica mais. Amém. Coisas que nós não fazíamos e agora estamos fazendo. Tudo isso são coisas que o Eterno está essa faxina que o Eterno está fazendo em nós, né, de forma particular, creio eu, mas que está afetando toda a comunidade, todos os nossos irmãos também. Então, até que tudo esteja no lugar e a glória dele se estabeleça. Então, vamos exercer a confiança na palavra de Deus, né? Na palavra de Deus. Ouvirmos a palavra de Deus. Irmãos, eu fui tão treinado a confiar na palavra da denominação, da instituição, eu fui treinado a isso, né? A pregar aquilo que minha denominação cria. Cantar o hino nacional da denominação.
na presbiteriana tinha o hino nacional da denominação, né? Obra Santa do... Nossa, isso era... Enfim, não tem nada de errado nisso, mas eu estou dizendo que eu fui treinado nessa situação, eu fui treinado para defender uma instituição, fui treinado para defender uma denominação, o que ela pensa, o que ela deixa de pensar, e hoje a nossa preocupação tem que ser o quê? Não é o que a nossa denominação pensa, é o que a palavra de Deus pensa. E às vezes o que a palavra de Deus nos ensina vai contra aquilo que a minha instituição, a minha denominação pregou, né? Eu me lembro dos debates ferrenhos que havia sobre muitas coisas, sobre o sábado e o domingo, a questão do batismo, deve ser no nome de quem, e, enfim, um monte de coisa, muitos debates, e se você não tivesse de acordo com o que a denominação pensa, você está fora dela, tchau e benção. Mas e a palavra? O que a palavra de Deus fala? O que a palavra de Deus orienta? Então, hoje, por exemplo, eu estou vendo algo que na minha denominação antiga, de onde eu cresci, fui formado na fé, não serve, né? Então, eu estou praticando, estou celebrando o Shabat. Eu vejo amigos meus, né, brincam comigo e tal. Esses dias eu encontrei um pastor amigo meu, ele falou assim, é o seguinte, qualquer dia eu vou fazer uma visita lá para você, mas não vem com essa de sábado pro meu lado, né? E também não me obriga a usar kippah, não vou usar kippah. Eu falei, rapaz, então você nem vai, porque se você for, você vai ter que usar. Falei para ele, brincando, né? Mas assim, são coisas que ferem a denominação que eu cresci, mas está de acordo hoje com a palavra, né? Está de acordo com a palavra, e é isso que a gente precisa entender. Deus está levantando os móveis do lugar, né, da nossa fé e tudo. Vai dar uma bagunçada no coreto, mas o propósito é porque Ele quer colocar todas as coisas no lugar. É isso aí. Silvana? O pastor falando a respeito disso, né? Não só o pastor, mas alguns também, ao decorrer do nosso encontro aqui, falaram. Mas agora, recém que veio na minha mente, quando a gente lê Gênesis 1, né? Quando nós estudamos lá Gênesis 1, eu lembrei daquelas duas palavras em hebraico que falava, e aí eu fui pesquisar quais eram, né? Porque elas descrevem justamente o que era a terra e no princípio. E aí as duas palavras eram tohu e bohu, né? Que era justamente desordem. E aí nós vamos ver que já em Gênesis 1 há um processo da terra para que ela possa dar fruto. E nós vamos ver que em Gênesis 1, ele vai dizer que a terra estava desordenada e vazia, e estava em trevas. E eu pensava, assim era a nossa vida. Nossa vida estava, quando Deus nos encontrou, como ele viu a terra naquele momento, nós estávamos desordenados, em caos, vazios e em trevas. E aí ele vai fazer o mesmo segmento que fez com a terra. Ele primeiro colocou luz para ver melhor o desordem, e depois ele organizou a nossa vida, e ele continua a organizar a nossa vida. Para quê? Porque depois nós vamos ver que ele lança palavras sobre a terra, depois que ele coloca cada coisa em seu lugar, ele vai lançar palavras, digo eu, proféticas, porque nesse primeiro capítulo ainda as coisas não aconteceram, mas a palavra foi lançada, para que no capítulo 2 as coisas começaram a produzir tudo aquilo que ele tinha falado no capítulo 1. E é tremendo nós vermos como, assim como em Gênesis 1, a nossa vida também é assim. Ela estava desordenada, vazia, em trevas, Deus coloca luz, Deus começa a organizar, Deus coloca a lançar palavras sobre nós, que vão produzir frutos, e depois quando a gente comece a alinhar isso com a Torá, com a palavra de Deus, e cumprir os mandamentos para que nossa vida comece a andar em ordem, nós, pela misericórdia de Deus, já começamos a ver esses frutos. E o nosso shofar começa a soar melhor, porque eu não sei, mas, por exemplo, aqui em casa, vou comentar algo, não sei se o Paulo vai gostar, mas quando nós compramos o shofar, a primeira vez, ele tentou tocar e não saía nada.
né? E aquilo também faz reflexionar de que no começo talvez a gente vai querer, né? Quantos são novos convertidos e muita gente me fala assim, como eu gostaria de falar assim coisas, sabe? Saber a Bíblia, poder falar, mas é um processo. Hoje o Pablo pega o chofar, a primeira vez não sai, mas já a segunda vez já sai muito melhor que da primeira vez que ele comprou aquele chofar. E em nossa vida eu acredito que também é assim, né? Os processos são importantes. Para a gente poder ser esse chofar de Deus, nós precisamos passar pela ordem, pela organização, né? Colocando luz nas nossas trevas e para que a gente possa ser esse chofar de bênção para outras pessoas, de chamar essas pessoas ao arrependimento. Elisângela falou, glória a Deus. Ouvindo isso, e eu já corri lá, né? Olha que coisa tremenda, Silvana, que eu nunca tinha me atentado a isso, ó. E Deus fez 2 grandes luminares, em Gênesis 1:16. O maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite. E fez as estrelas. E Deus os pôs na extensão dos céus para alumiar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre luz e trevas. E viu Deus que isso era bom, fazer essa separação, né? Da noite e do dia, que coisa tremenda, tremendo demais. E falando em luz, em dia, quem levantou a mão? Fica... Eu fiz um texto básico num negócio que até me incomodou esses dias, depois que nós começamos o estudo dessa semana. Eu mandei para o Pablo, mandei para o pastor, acabei mandando também para um primo meu, pastor lá em Curitiba. Depois que ele viu, eu vou ler e depois te respondo. É uma perguntinha que eu acho que acaba brigando tudo aí. Shaul fala assim: sedes meus imitadores como eu sou de Cristo. É uma pergunta para ficar, não precisa nem responder. Tem como ser imitador de Yeshua, um judeu, sem praticar o que ele praticava? Porque eu acho assim, quando nós escutamos a voz dele, é quando nós estamos escutando mesmo as trombetas, nós estamos andando no Espírito, né? É uma pergunta para ficar. Se alguém quiser responder, pode responder também, não sei. Mas eu acho que é um alerta a mais que nós devemos se organizar, né? É isso aí. Não sei se o pastor quer falar alguma coisa sobre o que o Alessandro falou. Quero não. Assim. Quero não. Eu queria... Você tá aí, Rodrigo? Rodrigo tá aí, será? Vamos ver se as crianças estão lá no pescoço dele. Porque ontem a gente teve um Shabat maravilhoso e ele falou uma coisa tão tremenda sobre isso, foi em Salmos ontem, né? Aí, sobre você ser a luz, fala aí, Rodrigo. Meu genro, não posso falar preferido, tem 2 agora. Foi tremendo demais, eu fiquei impactado demais. Eu não tô aí, você tá estragando a surpresa de hoje à noite, deixa pra hoje à noite. Todo mundo querendo ir. Não, o pessoal vai no culto que vai ouvir, agora não vai ouvir não. Mas foi muito tremendo, então no culto vocês vão ouvir. Não conta não, aí o pessoal... ninguém, Rodrigo. Aí o pessoal vai do culto lá, vai. Não conta não. É que eu falei um pouquinho da menorá ontem, sobre a Arão estar acendendo, né? Mas aí vai ser parte do estudo que eu vou trazer hoje à noite. Não dá spoiler não. Não vou ir hoje, que eu já aprendi ontem, eu fiquei impactada. Então, o Rodrigo falou também sobre a trombeta na quarta-feira, em 1 Tessalonicenses 4,16, para agora, né? Para hoje. Porque o mesmo Senhor descerá do céu
com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Essa é a última trombeta, né? Quando o Senhor vai nos falar, ó, estou aqui nas nuvens, aqui à espera, né? Vai ser coisa tremenda. E aí uma leva a outra e você vai se enchendo de esperança e querendo conhecer e prosseguir conhecer para ouvir e cumprir e viver, né? E expandir, sermos cheios para nos esvaziarmos por aí, né? Em todo lugar, quer sejam, aceitem. Ontem eu fiz uma coisa assim, pela fé mesmo, né? Dei uma ralá de presente para alguém, que ela me pediu esse presente, mas que o Espírito Santo de Deus possa estar... Fala quem é. Eu não posso, olha ela. Você sabe, ela com certeza ela vai postar. Eu falei para ela que na próxima que ela pedir a ralar, você chama para participar do Shabat já. Ali, né? Não só pegar a ralar porque ela gostou às vezes do sabor da ralar, né? Então ela queria experimentar de novo, mas para ela participar e entender o significado da ralar, né? Mas eu amei. Só o fato dela, ela não esqueceu dessa ralar do casamento do... Fala aí pra mim, eu esqueço. Gente, Dudu. Eduardo. Casamento do Dudu. Você já sabe até quem que é. Daí a Ellen ainda ofereceu para ela. Aí eu falei, eu vou fazer. Nossa, eu faço uma melhor que a da Ellen. Olha, Ellen. Aí quando ela viu, nossa, que linda manhã, então com certeza. Então que o Espírito Santo é assim que a gente tem que estar por aí, meio trombeteando, né? Olha os arautos do Senhor, olha, gente, é tão maravilhoso o Shabat, né? É tão simples, é tão gostoso. A única coisa que ainda me pega, e o Senhor me fala muito, e eu falo, Senhor, me ajuda, é o tal do descanso, eu não consigo descansar totalmente, entende? A gente está sempre em movimento, né? Mas quanto ao prazer de viver, saber que Jesus fazia e que essa é uma ordem que é uma ordem, é um mandamento, é um decreto, é um tudo, né? É uma coisa que não passou, não morreu, não mudou, o Senhor não mudou, isso faz parte dos mandamentos do Senhor. E aí, voltando ao link do que eu tinha lido antes, em Mateus 24:31 fala, e ele enviará os seus anjos com um rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos, desde os 4 ventos, de uma a outra extremidade do céu. Então, meu Deus do céu, que coisa tremenda, né? Será que alguém conhece isso? Será que alguém almeja isso? Né? Eu vejo que as pessoas elas estão muito ligadas e elas vivem e se sustentam, e eu percebi essa semana, por um simples devocional, a voz de um homem, né, um devocional, nem conhecem o homem. Quando a gente não manda o devocional, as pessoas ficam desesperadas, porque eu creio que é só aquilo que elas têm. E aí elas ficam ligadas naquilo, e eu fico esperando. Quando eu não mando devocional, eu fico esperando, e a galera começa, porque não sei quem está esperando, porque não sei quem está precisando, mas é muito mais que isso, né? Mas não quer nem saber de onde que vem esse homem, que homem é esse? É da sua igreja, seu pastor? É isso, é aquilo? Não, é só aquela palavra de imediato, assim, que sustenta o meu dia, ganhei o dia, tá bom, me falou comigo, sabe? Então, que a minha oração e que nós devemos buscar a ser, e a trombeta de Deus nessa terra, Senhor, tem misericórdia, abre a visão do seu povo, Senhor, e é do seu povo, porque é aquele povo que fala, eu
Eu necessito disso, Senhor, porque tem muitos que têm certeza que está tudo certo, que é isso aí, já aprendeu tudo, como o pastor Diego falando, e tem levado isso como uma tradição, porque e vai deixando, né, esse alarido do Senhor que está gritando hoje, dioturnamente, né? Olha, ouve, aprenda, viva, fale, né? Então, é isso. Alguém quer falar mais alguma coisa? Fique à vontade. E eu estou esperando esse alarido, eu quero ouvir essa palavra de Deus. Fala aí, meu irmão. Alguém quer falar mais alguma coisa? Todo mundo em silêncio? Pastor Diego, fala aí para fechar. Não, para nós aqui também fechou esse assunto, foi muito bom meditar sobre ele, né, sobre essas trombetas, sobre os tempos designados do Senhor, as sinalizações do Eterno. Então, foi muito edificante mesmo. E eu vejo que uma forma também de nós anunciarmos tudo isso é convidarmos mais pessoas para estarem aqui junto com a gente, né? Falarmos da conversa da árvore, encaminharmos o link dos vídeos. É muito importante a gente fazer isso, né? A gente não sabe qual o resultado que isso tem, mas é bom estar compartilhando e convidando outras pessoas. Vamos lá, vamos participar também, para você ver, encaminha o texto que a gente vai estar lendo para elas e assim a gente vai propagando, né, essa mensagem do Eterno. Salete, há uma coisa que fica na quarta aliá, que ficou para trás, que tá dentro dela, que também é o Pesach Sheni, né? Que é o segundo Pesach. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre isso, porque muitas vezes a gente não tem entendimento no mundo que a gente vive sobre o segundo Pesach. E aí fica claro no texto que se as pessoas que estavam longe não chegavam para o dia do Pesach, você teria a oportunidade de participar da mesma cerimônia, do mesmo Seder de Pesach, um mês depois. E isso é importante a gente entender, porque está no texto. O texto fala sobre isso. A gente se encontrou muito sobre a nuvem, falamos muito sobre a nuvem, falamos sobre as trombetas, e ficou para trás um pouquinho sobre o Pesach Sheni, que é o segundo Pesach, né? E é importante a gente entender que naqueles dias, tudo era de a pé, com mula, de camelo, e às vezes não chegavam ao dia da festa, certo? Isso fala de oportunidade que o Eterno nos dá. Sempre temos oportunidade. Aqui, eu quero linkar isso com que, meu Deus, estou desorganizada, certo? Ela colocou aqui, todos nós temos uma segunda chance com o Eterno. Estando nós vivos, temos essa chance do Eterno. O Senhor fala uma vez, e na sua longanimidade, Ele nos dá uma oportunidade de a gente recapacitar. Então, todos nós que estamos aqui, tem alguma coisa que está fora do lugar e que precisa ser organizada. E o Eterno fala do segundo Pesach ali, né? Então, que fala justamente de uma chance que o Eterno nos dá pela sua benevolência, né? Então, é bem importante que isso também está nessa quarta aliá, né? E é muito importante a gente ler também, tá bom? Pastor Diego, vai lá. Pablo, é que para nós aqui, a quarta aliá começa a partir do versículo 15, e o Pesach Sheni está na terceira aliá aqui para nós. É Por isso que a verdade. gente não falou. É verdade. Sim. Não está na quarta, aliás, está na Parashá. Isso, na É Parashá. verdade, desculpa. É verdade. Dentro dessa Parashá está sobre o Pesach Sheni. É verdade, desculpem. Mas é importante, né, para todos nós que lemos essa Parashá, Bechalotecha, a gente entender todo o contexto. Claro que nós vamos falar sobre isso pontualmente para que ninguém fique de fora do que a gente está conversando, né? Mas vamos ler toda a porção. Eu sei que a gente é uma educação que a gente tem que ter de ler as porções, as parashot, né?
e aí vamos entender que isso também está no texto. Tá bom? É ali no 6, né? No 9:6, né? E houve alguns sim, que é anterior. estavam imundos pelo corpo de um homem morto, e no mesmo dia não podiam celebrar a Páscoa, pelo que se chegaram perante Moisés, né? E eles tiveram uma oportunidade. Então, eram os que não conseguiam e também os que estavam imundos com algum problema. Ritualmente impuros, ou seja, eles não poderiam participar, né? Por tocar cadáver, né? E o interessante é que era uma busca deles, né? Era uma atitude deles que foram até Moisés, né? Às vezes também às vezes a gente, muitas vezes fazem pouco caso de participar e depois que passa querem buscar quando já passou. E ali fala também a palavra, né? Que se você não está impuro nem viajando e você deixar de celebrar, você vai ser apartado do. Então é legal que eles perceberam que eles estavam, que não podiam participar e eles tomaram a atitude. Moisés, por favor, né? Nós queremos participar, mas nós tivemos essas situações, o que nós podemos fazer, né? Então nós temos a segunda chance, mas ela tem que partir de uma atitude nossa, né? Amém. Tremendo demais. Eu ia contar esse testemunho à noite, vou falar ainda, mas a questão da árvore aqui para mim não é nem só uma participação minha aqui onde eu aprendo, mas é um ensinamento deles de um tempo que eu dedico à palavra do Senhor junto com meus irmãos, né? Então, quando eu abro o computador, a Sofia já vem, shalom, shalom, porque é o cumprimento que eu faço, então ela já associou o estudo com shalom, é a hora do shalom. E o Vicente também, como ele está ali com a Salete, aqui vocês não veem, mas ele sempre está aqui do lado também, buscando ouvir. Então, para mim, é uma forma de exemplo para eles, né? Não só uma forma aqui onde eu tiro para aprender, mas é mais... Hoje eu vejo como algo que eles veem em mim esse exemplo de buscar a palavra, né? Esse compromisso que eu tenho. Então, eles sempre já observam, o papai vai participar do estudo, é hora do estudo. Então, é muito interessante que debaixo da árvore não é só a gente buscar a palavra, aprender, mas aqui na minha casa é um ensinamento do pai, dos filhos verem o compromisso do pai com a palavra, né? Amém? Amém.